Muito boa noite. Então, como tínhamos prometido agora a série, começa hoje uma parte nova e independente, que é a parte relativa à historicidade e à veracidade dos evangelhos. Aí temos, basicamente, assim, logo de início, três problemas a considerar. O primeiro é se o texto que nós temos hoje dos evangelhos, né, em concreto, e depois do restante da Sagrada Escritura, é realmente o texto que foi escrito originalmente. Se não foram introduzidas, ao longo do tempo, modificações que tornariam o nosso texto cada vez mais distante do original. Mais ou menos a ideia é a mesma do que fazem os biólogos com a evolução. Mais uma forma apresenta diferenças no DNA de outra, quanto mais antigo seria o seu ancestral comum, assim por diante. Então, da mesma forma, qual seria a possibilidade de termos realmente o texto original dos evangelhos, uma vez que toda a veracidade dos restantes livros da Sagrada Escritura se apoia para o cristão na veracidade dos evangelhos. Se os evangelhos são verdadeiros, então dá para aceitar todo o resto, porque eles garantem a autenticidade do restante. Se não, né, junto com os evangelhos, caem o restante dos livros da Sagrada Escritura. Nessa matéria, né, é preciso dizer então o seguinte. Primeiro, né, temos para os evangelhos códices antigos, escritos em diversas línguas, né? Especialmente três códices, que são o Vaticano, o Sinaítico e um terceiro, me parece que escrito em aramaico, né? Que se encontram na Rússia, se eu bem lembro, né? Esses códices são todos anteriores ao ano 400. Para praticamente nenhum outro livro da Antiguidade, para não dizer efetivamente nenhum, nós temos textos conservados tão antigos. Códices, tecnicamente, são textos escritos em pergaminho e, portanto, encadernados em forma de livro. Ao passo que para coisas mais cotidianas, né, se escrevia em papel. Isso era uma forma de se fazer um texto durar. Quando se queria que um texto durasse, se escrevia em pergaminho. Só que o pergaminho era couro de ovelha, muito raspado, muito tratado, e que, portanto, era caro. Ao passo que papiro era muito mais fácil de produzir e muito mais barato. Então, normalmente, os escritos em papiro se registravam daquela forma que conhecemos, isto é, escreviam-se em folhas soltas, depois colavam-se um na sequência do outro e se enrolavam em torno de um bastão. Muito bem. Então, temos três códices antiquíssimos, anteriores ao ano 400. E depois uma multidão de textos parciais, em papiro ou tal, que cobrem esse período, e depois começa a grande época em que é uma série de códices de textos completos preservados, que é a partir do século VIII, no décimo, né? Com alguma coisa intermediária, sempre evangeliária, etc. Né? A diferença entre esses textos, mesmo entre textos traduzidos, então, o original seria grego. Né? Muitas são tradução para o aramaico, para o etíope antigo, para o copta, para o latino, uma das primeiras traduções que se fez, a Vertus Latina, a antiga latina, né? E depois traduções para o armênio e outras línguas. Né? Muito bem. Então, as diferenças totais que há entre esses códices não passam, em nenhum caso, de 10%. 10% considerando divergências de uma vírgula ou não uma vírgula, uma letra trocada, erros de cópia, etc. Né? O que também é extremamente pouco para quaisquer manuscritos.
significa simplesmente que esses manuscritos foram cuidados de maneira extremamente com 1000 dedos. Né? A cópia foi feita de maneira mesmo acerca de isso aqui é algo precioso que eu preciso guardar. As variantes, por exemplo, para alguns textos do Antigo Testamento, Daniel, por exemplo, são muito maiores. Né? Ou para o livro de Jó, por exemplo, né? E assim por diante. E as variantes para outros textos da literatura antiga, então, nem se diga, Flávio Joséfo, etc. Então, ao longo dos últimos 300 anos, se fez todo um trabalho de seleção, digamos assim, dos melhores textos da literatura antiga, de comparação entre os originais disponíveis e de tal forma a que hoje se tem, para boa parte dessa literatura, uma clara distinção entre o que é importante, que são variantes importantes, quais são as variantes disponíveis e quais as que, enfim, são posteriores e não autorizadas, posteriores ao autor. Então, por evangelho, no total, né, são cerca de 10%. Importantes são muito menos do que 1%. Né? Isso está claro nas atuais edições da Sagrada Escritura, pela omissão de alguns poucos versículos, 2 ou 3, né? E por alguma variantezinha que se coloca em geral entre colchetes ou em nó. De tal forma que o texto dos evangelhos está estabelecido além de qualquer. Uma segunda pergunta, né, portanto, agora que se levanta muito mais importante, é a seguinte: aquilo que os evangelhos nos relatam acerca de Cristo é digno de confiança ou não? Nesse sentido, é muito interessante a gente comparar. Primeiro, né, os evangelhos chamados canônicos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, com falsos evangelhos, com os chamados evangelhos gnósticos, que são atribuídos a diversos autores. Por exemplo, há uns anos atrás, teve a moda do Evangelho de Judas, que era um texto gnóstico cuja íntegra foi descoberta recentemente, íntegra tanto quanto possível, quanto o papiro permite, papiro, como qualquer papel, com o tempo se desfazem em pedaços, em flocos. Né? Então, faltam algumas partes mas claramente se conhece. Então, seria o Evangelho de Judas, o Evangelho de Tiago, o Evangelho de Pedro, os Atos de Pedro, enfim, há uma quantidade muito grande desses escritos. Qual é a diferença entre uns e outros? Uma diferença patente, mesmo para uma pessoa que não tenha nenhum treino literário ou histórico, a diferença patente é: os evangelhos são concisos, curtos, narram o mínimo possível, narram completa de maneira muito pão, queijo, né? E tem em muitos casos pequenos detalhes assim de crônica, de registro de experiência vivida, né? Além de afirmarem isso explicitamente. Por exemplo, João, que ao entrar no sepulcro diz: inclina-se. Posteriormente, pela arqueologia, se constatou que de fato era preciso inclinar-se para entrar no sepulcro hebraico. Né? E assim, há milhares e milhares de outros exemplos desse tipo, assim, que estão espalhados ao longo do Evangelho. Ao passo que os evangelhos apócrifos, né, que a Igreja, durante algum tempo, eventualmente até se leu na liturgia, nos primeiros séculos, em algum momento, mas que com o tempo foram sendo tirados do cânon, porque se foi tomando consciência de maneira cada vez mais clara que aqueles textos lá não tinham a preocupação de refletir a verdade, e sim de impressionar os leitores. Né? A diferença da ressurreição, por exemplo, narrada pelos evangelhos canônicos e da ressurreição narrada nos Atos de Pedro é algo gritante.
os evangelhos canônicos. Há uma pedra rolada diante do túmulo, né, com uma corda na frente. Sábado se põe uma guarda lá, né, provavelmente de soldado do templo. No domingo de manhã vão as mulheres ungir o corpo de Cristo, a pedra está aberta, o sepulcro está vazio, né? A indicação misteriosa de João de que ao entrar ele viu os lençóis em que Cristo estava envolto, os panos mortuários em que Cristo estava envolto. Isso foi suficiente para crer, que indica que há algum elemento naquilo que não conseguimos mais pegar 100%. Né? E, eventualmente, a aparição dos anjos e, mais tarde, as aparições de Cristo, que sempre são narradas de maneira extremamente simples. Nos Atos de Pedro, né, descem 2 anjos do céu, a pedra cai sozinha, os anjos saem, acompanhados, entram no túmulo, saem de novo do túmulo, a sua cabeça chega até os céus, a multidão dos israelitas acorre para ver aquele fenômeno, atrás dos anjos sai um homem, mas um crucificado, que ao mesmo tempo continua crucificado e ultrapassa os céus, enfim. O elemento fabulístico de fábula maravilhoso é muito mais forte de uma maneira assim. Né? Está totalmente presente e é o que preside, na verdade, aos evangelhos apócrifos, ao passo que aos evangelhos canônicos, não. Então, isso como primeira observação. Segunda, né, quem são os autores? São realmente aqueles que eles alegam ser ou não? A dúvida se justifica porque os evangelhos apócrifos são atribuídos a pessoas de autoridade. E esse era um costume bastante seguido na antiguidade. Né? Por exemplo, um teólogo do século VI ou VII, chamado Dionísio, né? Assinava as obras como Dionísio Areopagita, hoje é conhecido como Pseudo-Areopagita. Né? Isso não porque quisesse enganar, mas porque era habitual. Foram próprios sendo literados. Isso, era uma figura literária, digamos, padrão, que era de procurar o patrocínio, digamos, de um personagem conhecido, e para os cristãos, de um personagem conhecido no Evangelho. Né? Aliás, existem também apócrifos dos Atos de Nicodemos, né? Para todas as figuras que há no Evangelho, praticamente se inventou um escrito. Né? Mas, enfim, isso não é difícil de distinguir uma coisa da outra. A atribuição mais antiga, né, que nós temos dos evangelhos é o chamado fragmento de Papias. Papias foi bispo de Hierápolis, que é uma cidade da Ásia Menor, atual Turquia asiática, Anatólia, perto da costa do Mediterrâneo, por volta do ano 120. Né? Não temos texto original do Papias, mas temos uma citação, que é esse fragmento, né, que está na História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, do século IV. Nesse fragmento, Papias diz claramente o seguinte, que o autor do primeiro evangelho seria Mateus, né, que era um discípulo direto de Cristo. O apóstolo, que antes tinha sido cobrador de impostos, publicano, né, e tinha sido chamado por Cristo enquanto estava ainda no Bureau de Arrecadação de Impostos. É interessante ter presente o seguinte, que os cobradores de impostos eram detestados pelos judeus porque Roma terceirizava, por assim dizer, a cobrança. Né? Então dizia, tal cidade vale tanto, né? Você cobra os impostos de lá e me repassa tanto. Se conseguir algo a mais, problema seu. Além disso, eles eram, como eram
trabalhavam para o governo estrangeiro eram tão detestados como, por exemplo, um iraquiano ou um afegão recente que tivesse aliado aos americanos. Então, esse é Mateus. Portanto, enfim, um elemento pouco promissor para ser apóstolo, mas chamado por Cristo mesmo assim. Segundo, Marcos, que seria o companheiro de São Paulo na primeira evangelização, foi até Chipre, mas depois desistiu, e que é citado na Epístola de São Pedro como Marcos, meu filho, né? Não por ser filho direto, mas por ser o secretário, o acompanhante de São Pedro em Roma. Portanto, teríamos Mateus, um discípulo direto, Marcos, um discípulo indireto, provavelmente, e que refletiria o ensinamento de São Pedro. O terceiro, Lucas, né? Um temente a Deus, oriundo do paganismo, não propriamente pagão, mas provavelmente oriundo do paganismo, que teria acompanhado São Paulo, que refletiria, portanto, a pregação de São Paulo. E, por último, João, também seria um dos apóstolos, aquele que se designa a si mesmo no Evangelho de João, sempre como o discípulo amado e nunca pelo nome. Se designa sempre como uma terceira pessoa, vamos dizer assim. Muito bom. É confiável essa atribuição? Então, há uma corrente de exegetas que teve origem, em parte, nos historiadores laicos do século XIX, né? Dentre eles, o principal é Ernest Renan, que é um ex-seminarista que se afastou da fé e, enfim, procurou depois escrever uma vida de Cristo que vai tendo reedições sucessivas pela sua abrangência e que se dedica a lançar dúvidas sobre cada ponto do Evangelho. E essa corrente teve o seu cume no começo do século XX, né, com Rudolf Bultmann, o príncipe dos limitizadores, um pastor protestante, ou professor de teologia protestante, que tem a preocupação de dizer que é preciso distinguir completamente entre o Cristo da fé e o Jesus da história. Né? Sobre o Jesus da história não poderíamos afirmar nada de concreto ou de real, ao passo que sobre o Cristo da fé teríamos uma tendência, poderíamos tudo aquilo que a fé cristã ensina se diria respeito apenas ao Cristo da fé. Essa tendência, digamos assim, é uma consequência lógica do princípio básico do protestantismo, que é o sola fide, só a fé. Ou seja, rejeitar todo e qualquer conhecimento de tipo racional. E o Bultmann se apoia nisso. Para que isso fosse possível, né, seria preciso pressupor, primeiro, que essa atribuição, para que houvesse tempo, digamos assim, né, tudo que estaria escrito nos evangelhos seria uma realidade original, sobre a qual já não poderíamos dizer nada, e que depois, com o correr dos tempos, se teria sido digamos, penetrada da doutrina que se queria transmitir, doutrina essa que foi formulada de maneira simbólica. Né? Então, os milagres de Cristo seriam símbolos de determinados ensinamentos. A paixão seria símbolo de uma determinada, a ressurreição seria o símbolo supremo, o sinal de alguma coisa. Né? Agora, para que haja tempo, né, de penetrar esse período de formação simbólica, esse fenômeno existe realmente e foi constatado na natural história das religiões. Mircea Eliade comenta, por exemplo, de um culto muito divertido, em umas ilhas do Pacífico, os chamados cargo cults.
que eram religiões que diziam que o mundo estava para acabar, né? Religiões um pouco semelhantes a essas igrejas protestantes localizadas que nascem, essas mais recentes, assim, né? Que nascem numa esquina, se formam em garagens, atraem um monte de gente e mais ou menos após algum tempo acabam se desfazendo, né? Então, os cargo cults anunciavam que o mundo estava para acabar e quando acabasse viriam os americanos em grandes navios trazendo a abundância e a felicidade para todos. É claro que disso há toda uma visão apocalíptica, uma distorção dos ensinamentos dos missionários cristãos que foram para lá, né, adaptada às visões de plenitude, de abundância que o pessoal daquelas ilhas tinha. Né? O bom mesmo era o que vinha pelos navios. Né? Então, esse processo existe, de fato. Né? Mas para que esse processo seja possível, se precisa de um certo tempo. Né? E, portanto, quer dizer, os discípulos, aqueles a quem se atribuem os evangelhos não poderiam ser Mateus, Marcos, Lucas e João. Né? Ora, acontece que, com frequência crescente, praticamente todos os exegetas foram obrigados a concordar que a época da redação seria, na pior das hipóteses, por volta do ano 70, isto é, 40 anos de Cristo, tempo em que não é suficiente, precisa de pelo menos 200 anos para a formação. Então, fragmentos de papiro, né, em que estavam escritos pedaços dos evangelhos e de outros escritos no Novo Testamento, obrigaram a trazer a data para essa faixa, por volta do ano 70. Por outro lado, analisando-se internamente os evangelhos, né, em Mateus, Marcos e Lucas, os primeiros três, não há nenhuma indicação de que Jerusalém já tivesse sido destruída. E Jerusalém foi destruída no ano 70. E isso, quer dizer, foi um evento não só dentro do Império Romano, a guerra dos judeus contra os romanos que resultou na destruição de Jerusalém, né? Mas foi um evento, sobretudo, para os judeus e, portanto, também para os cristãos que tinham um especial interesse na história judaica. Em João, sim, já fica muito mais clara uma visão, uma situação em que essa situação toda já é passada. O tempo já é algo passado que não existe mais. Então, isso por um lado. Né? Por outro, um fragmento de papiro recente, encontrado em Qumran, numa das grutas de Qumran, e examinado por um jesuíta exegeta chamado O'Callaghan, depois diretor da Escola Bíblica de Jerusalém, né? Faria, ao que tudo indica, ele é muito pequeno, ele tem 5 por 4 centímetros na parte mais maior. Né? Mas sabe-se exatamente em que época, né, pela paleografia, né, consegue-se localizar para algumas décadas a época da redação, e pelo estilo, isto é, pelo número de letras que se colocavam numa coluna, etc. E tal. Portanto, era muito padronizado e variou claramente de época para época. E como eram poucos os que escreviam sempre, né, numa sociedade em que havia muito poucos que escreviam, a variação era pequena. Então, pela paleografia, foi possível localizar a que pertencia esse pedacinho de papiro. E ela, o que tudo indica, representa uma determinada passagem de Marcos. Ora, para que isso tivesse chegado à Palestina, escrito por Marcos, em grego, né, dentro de uma urna de cerâmica
com o selo RUM em cima, RUM, R-U-M, que é a versão, vamos dizer assim, árabe, palestina, semítica, né, de Roma. Ficaria claramente claro o seguinte. Então, primeiro, isso aí seria o manuscrito do Evangelho que chegou da comunidade de Roma para a comunidade dos cristãos em Jerusalém antes do ano 70, que provavelmente foi escondido nessas grutas perto de Qumran nessa mesma época. Foi a época em que os romanos simplesmente arrasaram a Palestina e todo mundo que podia esconder alguma coisa escondeu. Portanto, o Evangelho de Marcos teria que ter sido escrito já antes do ano 70. Ora, né, para que você tivesse um número de cópias suficientes para distribuir, cada cópia era feita à mão, portanto, muito lentamente. Então, você tem que antecipar ainda a difusão desse Evangelho em Roma, né, para que alguém pudesse, digamos, pegar uma coisa preciosa como um manuscrito daqueles e mandá-lo para uma viagem. Demorava um bom tempo, alguns meses, possivelmente, né, de Roma até a Palestina. Só se podia viajar em uma determinada estação, nunca no inverno. Né? Enfim, tudo isso jogaria a redação de Marcos para por volta do ano 50 a 60. Né? Atualmente, por semelhança interna, um dos trabalhos que se fez foi, por exemplo, retroduzir o grego para o aramaico. Né? E só para ver, se for um determinado especialista francês, né? Só para ver como soaria na língua original. Para a surpresa do pessoal, soava espetacularmente na língua original, ou seja, o próprio grego tinha toda a cara de ter sido uma tradução feita, sem grande qualidade literária, né, diretamente do aramaico. E no aramaico há uma série de sonoridades, uma série de ritmos, né, que fazem com que o texto soe de maneira muito mais guardável. Esse é um ponto que precisamos comentar rapidamente depois. Né? Então, se a redação de Marcos em grego, a tradução de Marcos em grego, fosse dessa época, e aparentemente o original, né, teria sido do próprio Marcos em aramaico, mas esse está perdido, então você pode contar pelo menos mais uns 10 anos para o Marcos aramaico, até chegar até Roma, ser traduzido, né, voltar. E isso, por sua vez, né, jogaria a redação por volta do ano 40, isto é, míseros 10 anos depois da morte de Cristo. Né? Ou seja, quer dizer, né, praticamente se chega na porta. O normal para esses textos é que, de fato, houvesse um tempo de tradição oral. O Corão, por exemplo, nunca não foi escrito pelo profeta, por Maomé, né? Mas foi escrito, foi anotado por fragmentos pelos discípulos e depois transformado num texto coerente quase um século depois. Né? E mesmo assim, sobre o texto do Alcorão não há dúvidas muito grandes. Apenas a ordem em geral desses textos, das suras, é que vários scholars árabes têm tentado reinterpretar. Né? Para os evangelhos, né, esse tempo de transmissão oral, e para essa transmissão oral é que é importante que o texto seja ritmado, que o texto tenha rimas, né, porque isso ajuda a gravá-lo. Para essa transmissão oral ficariam apenas 10 anos, que é um tempo extremamente insuficiente, né, para que entrem muitas simbolizações ou mitologias. Ainda mais que é preciso ter em conta que a comunidade cristã estava convivendo temporalmente
uma série de contemporâneos que também tinham sido testemunhas dos acontecimentos e podiam criticar e facilmente dizer que nada, isso é mentira, isso era falso, isso está fora. Isso vale pelo menos até o ano 70 e a destruição de Jerusalém, em que cessa a perseguição inicial dos judeus ao cristianismo. Em segundo lugar, isso confere muito, né, com aquilo que se podia esperar. Quer dizer, então, Mateus, ao que parece, né, escreve para judeus. Tanto assim que a gente vê que ele não explica costumes judaicos, ao contrário de Marcos, Lucas e eventualmente João, que claramente estão escrevendo para autores que não são judeus, porque eles explicam todos os costumes judaicos. Os judeus costumam lavar as mãos antes de todas as refeições, né? Coisas que para nós até chocam, porque a gente diz, velho, os caras não lavavam a mão, os pagãos não lavavam a mão, de fato, né? Depois, Mateus faz uma referência, tem uma estrutura, né, que é uma estrutura típica de livros rabínicos, isto é, né, ele geralmente monta os episódios, os mesmos episódios basicamente de Marcos e Lucas, mas ele os monta numa ordem judaica, isto é, 7 ensinamentos, plenitude, 7 milagres, ou 7 acontecimentos. Né? Então, nesse sentido, Mateus estrutura as coisas para judeus. Marcos, pelo contrário, não. Marcos não estrutura nada para os judeus. Eu tenho o texto mais simples de todos, por isso é considerado o primeiro. Explica os detalhes, mas não tem uma construção propriamente como era habitual nesses autores antigos. Lucas, pelo contrário, né, nitidamente é um homem que tem mais cultura. Então, Marcos, se de fato confere, tudo indica que sim, que era o secretário de São Pedro, escreve primariamente para os romanos. Né? Aliás, ele é o único que cita, por exemplo, que Simão de Cirene era pai de Alexandre de Rufo. E São Paulo, na Epístola aos Romanos, no final, manda saudar Alexandre, né, e a sua mãe, que é também minha mãe, se fala por carinho. Né? Então, há uma série de detalhes que confirmam isso. E o fato de ter sido o Evangelho de Marcos que veio de Roma para Qumran. Né? Ou não necessariamente para Qumran, mas pelo menos para os cristãos de Jerusalém. Depois, o Evangelho de Lucas, né, nitidamente se apresenta como alguém que não foi testemunha direta dos fatos. O de Marcos é o que mais fala mal de Pedro. Todos os outros, enfim, mostra as fraquezas de Pedro com toda a sinceridade. Ao passo que tanto Mateus quanto Lucas reduzem ao mínimo, aos fatos essenciais, sem tomar nenhuma... Procuro minimizar o papel de Pedro nesses episódios em que Pedro fica mal, né? Em que ele é excessivamente cabeça dura, em que ele mostra o seu coração, em que ele nega a Cristo, enfim. Né? Todos fatos que, em princípio, eram desabonadores. E que se você dissesse, não, se eu fosse escrever uma coisa para provar que o meu bisavô era Deus, né? Eu certamente não colocaria os seus discípulos em situação penosa, né? Dizendo que eles abandonaram na hora H, que eles não estiveram lá, que eles negaram, etc. Tal. Os discípulos são os caras que transmitem. Quer dizer, né? Isso é o que se chama critério da descontinuidade histórica. Quando alguém inventa, ele inventa para se exaltar, não para se rebaixar. Né?
Então, isso é um critério de veracidade dos evangelhos, porque eles não escondem nenhum defeito dos apóstolos, nenhuma das críticas que Cristo faz aos apóstolos, né? Apesar de que seja, em certo sentido, um tiro no pé. Por outro lado, é o contrário, acaba tendo o efeito contrário, porque se diz, não, esse homem está sendo sincero. A Guerra da Gália do César, por exemplo, só exalta a figura de César, por acaso, né? E jamais o menor registro de algum erro que ele possa ter cometido, né? E quando a gente lê esse texto, se diz, bom, deve ter sido um grande homem, mas tanto assim. Muito bom. Então, isso, Lucas constrói o Evangelho como um historiador grego faria, né? Isto é, não fala, para não confundir as coisas, de várias subidas de Cristo a Jerusalém, né? Mas de uma única. Então, começa na Galileia, subida até Jerusalém, na Jerusalém Páscoa, paixão, morte e ressurreição. Portanto, claramente estão contidos. Usa os mesmos episódios, mas põe numa ordem diferente, né? Vê-se, portanto, que ele tem cultura bem mais ampla que os outros evangelistas, e que ele, pelo menos, tem uma noção literária bem melhor que a dos outros evangelistas, inclusive o grego dele é melhor, né? E muito provavelmente está se dirigindo aos gregos, ou seja, todos os povos que nesse momento, em volta de Israel, que nesse momento já tinham pelo menos uma certa base de cultura grega, por causa do Império de Alexandre Magno, que tinha começado o período chamado helenista, que é toda uma fusão da cultura dos povos do Oriente Próximo, né? Exceto Israel, que se nega em ampla medida a isso. Depois, João, né? Que, embora, por um lado, escreva, segundo sempre se atribuiu, por volta do ano 100, né? Mais tardio dos evangelhos, apresenta uma série de elementos que são claramente visuais e que tinham que dizer respeito a algo que existia em Jerusalém antes da destruição dos romanos, portanto antes do ano 70. Então, mesmo que ele escreva mais tarde, ele indica, pela coisa interna do texto, que era testemunha popular, né? Um caso clássico disso é o seguinte: dizendo que havia em Jerusalém uma piscina chamada Betesda, que tinha 5 pórticos, né? Pórticos eram colunatas, então, aquelas colunatas típicas de construções gregas, que os judeus tinham adotado em alguma medida, né? Então, 5 colunatas implicava uma parede de colunas de um lado, 2, 3, 4. Né? Um quadrado em volta de uma piscina, uma série de colunas com um telhadinho assim. E todos os historiadores, de Renan para frente, dizendo, mas que absurdo, né? Onde já se viu uma piscina com 5 colunatas? É óbvio que só podia ter 4, afinal de contas a forma é retangular, etc. Né? Muito bom. No século XX, dentro do período da administração inglesa da Palestina, escavou-se a piscina de Betesda, né? O que acontecia? Tinha 2 piscinas unidas uma à outra e uma colunata no meio, portanto 5 colunatas. Ora, depois do ano 70, aquilo estava completamente arrasado e ninguém mais podia saber quantas colunatas havia, né? Portanto, tinha que ser uma testemunha ocular anterior ao ano 70. Então, o texto de João tem essas características, né? Também ele tem uma estrutura, uns episódios bastante diferentes dos 3 anteriores, chamados sinóticos, e tem, pelo visto, a preocupação de corrigir detalhes. Por exemplo, ele deixa claro que Jesus subiu para Jerusalém em 3 Páscoas seguintes, que é a base pela qual hoje em dia se calcula que Cristo teria vivido, a vida pública de Cristo teria durado 3 anos, né? Também refere outras idas a Jerusalém para diversas outras festas judaicas,
tabernáculos, etc. Bom, então, conclusão inicial. Né? Ao que tudo indica, sim, há fortíssimos fundamentos para se afirmar que o fragmento de Papias tem razão. Né? Os argumentos são arqueológicos, históricos, paleográficos e internos ao texto. Né? Que, de fato, os autores são quem dizem ser, em a tradição diz que são. Né? Mateus, discípulo direto de Cristo; Marcos, discípulo indireto de Cristo, secretário de Pedro; Lucas, discípulo de São Paulo, que não teve contato direto com Cristo, né? E começa o Evangelho dizendo que se informou junto às testemunhas diretas, né? Portanto, reconhece que não é uma testemunha, né? E João, que ao que tudo indica, foi testemunha direta. Cada um deles tem preocupação diferente, o que implica que há uma estrutura, um modo de relatar as coisas um pouquinho diferente, né? Mas não uma dissonância suficiente para se dizer não, foram testemunhas diferentes. Então agora a questão seguinte é saber se aquilo, a figura que eles retratam, essa figura de Cristo, que é o ponto central de todos os 4 evangelhos, né? Se essa figura é quem diz ser, né? Se essa figura tem elementos de credibilidade, ou se não é, como é tão comum, um desses loucos religiosos, um desses embaucadores, enganadores, fraudulentos que aparecem de tempos a tempos na história das religiões. Diga lá. Tem como tentar articular aquele documento, acho que chama de Didaquê, A Didaquê seria na verdade, a partir uma coisa são os evangelhos que têm testemunho direto. A partir daí, a partir do ano 100, sobretudo, né? 110, provavelmente são as cartas de Santo Inácio, aí começam a aparecer os primeiros documentos que são cartas de cristãos entre si, cartas de bispos ao seu povo, documentos que são de bispos, em geral, a Didaquê, que é uma espécie de resumo do que seria o ensinamento dos 12 apóstolos, né? E as apologias, as defesas do cristianismo perante os ataques vindos ou dos judeus ou dos pagãos. Né? Então, esse conjunto de documentos chama-se a patrologia, os documentos dos padres apostólicos, né? Que já não tem o mesmo valor de testemunho, simplesmente começam a ser uma explicitação. Há nesses textos todos muitas referências interessantes, né? Mas o valor deles como base para o cristianismo é bem menor. Né? Claramente, o que importa aí é ver o acordo entre os diversos autores, o pensamento comum, a visão de mundo com que estão inspirados, a difusão do cristianismo. Todos esses elementos, sim, são interessantes. Mas sobre a figura de Cristo não nos dizem nada de novo. Né? A Didaquê, nesse sentido, é uma espécie de provavelmente o primeiro catecismo de que se tem notícia, isto é, uma espécie de resumo comentário um pouco desordenado dos 10 mandamentos, né? E uma descrição da missa, que não se explicita que é a descrição da missa, sem a oração eucarística. Porque a oração eucarística, o mistério central do cristianismo, nos primeiros séculos, não se tornava público. Né? Nas igrejas orientais, ainda hoje, quando o sacerdote vai consagrar, se fecham a chamada anástasis, a porta que separa o presbitério do povo. Né? E o povo não vê a consagração. Né? Na igreja antiga, os catecúmenos só saíam no momento depois do credo, né? Quando já se ia começar a liturgia eucarística. Então,
você acompanha essa parte da vida aqui, fica muito claro a estrutura da missa, só que sem a oração eucarística, né, pura. O que, por sua vez, mostra como a missa é antiga. Né? Muito bom. Mais alguma não? Então, ótimo. Muito obrigado por enquanto e até a próxima. Sabe que os historiadores contemporâneos também